Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o professor António Costa Silva e agradecer, enquanto cidadão, mas também enquanto responsável político, a disponibilidade que teve para desenvolver um plano, uma visão que constitui um ato de cidadania e, portanto, isso é algo de extremamente positivo. Não sabendo à data de hoje, conhecemos aquilo que é o plano e a visão estratégica do professor António Costa Silva, não sabemos qual é a visão, a estratégia e o plano do Governo. Mas, portanto, começar por elogiar esse exemplo de cidadania. É alguém que tem uma visão política e estratégica muito interessante e eu até diria muito bem sustentada e, portanto, é alguém que eu me habituei a ir lendo vários artigos de opinião e com gosto, nem sempre concordando, mas reconhecendo a qualidade técnica e a substância dos mesmos. É alguém experimentado, é alguém que gosta de colocar o seu saber também ao serviço dos outros. Isso percebe-se bem nas diferentes intervenções públicas que faz. E é alguém que eu devo saudar também que, quando alguém coloca aquilo que é um currículo na atividade privada, experimentado, aquilo que é ao serviço depois do país, isso é algo que é positivo. Não posso estar mais de acordo sobre aquilo que disse há pouco e que já ouvi também dizer que deve haver aqui uma visão conjunta do país, deve haver aqui um envolvimento das diferentes forças políticas, dos diferentes agentes, desde os sindicatos, associações empresariais, etc., por aí fora, no sentido de encontrarmos aqui denominadores comuns. E isso é o que o país, de alguma forma, também exige. Resta saber agora também, ao nível do Governo, que disponibilidades é que há, que vontade, que decisões é que vão aqui ser assumidas. Tocou aqui num aspecto importantíssimo e central, que tem a ver com as assimetrias que existem no país, nas desigualdades sociais. Essas assimetrias, essas desigualdades sociais, são um risco para a democracia. São essas desigualdades que promovem extremismos. E, portanto, eu sublinho aquilo que aqui disse e só posso, como é evidente, elogiar. Agora, dizer o seguinte: o CDS, em relação ao diagnóstico que faz, às medidas que apresenta, ao plano que apresenta, há coisas que concordamos mais e há coisas que concordamos menos. E devo dizer, Sr. Professor, que é a sua visão. E, portanto, eu tenho que discutir ao nível político aquilo que são e aquilo que será a estratégia, a decisão, as responsabilidades sob o ponto de vista político com os agentes políticos. E, portanto, não será seguramente com o Sr. Professor, o que até seria, se calhar, algo deselegante da parte do Parlamento contestar aquilo que é a visão de um cidadão, como eu já disse, bem experimentado e que alguém com qualidade. E, portanto, isto é verdadeiramente genuíno o que lhe estou a dizer, porque aprecio muito aquilo que vou ouvindo, nem sempre concordando. Não vou entrar aqui na discussão da visão estatizante que existe muito neste mesmo plano e que o CDS não tem essa visão estatizante. E, portanto, há aqui, como é evidente, diferenças e diferenças grandes. Dizer também que o Sr. Professor foi a primeira pessoa que talvez que eu ouvi em Portugal e que melhor o fez a explicar, não só nos seus artigos de opinião, que já tinha lido alguma coisa sobre isso, mas depois ouvi na primeira apresentação que fez na Gulbenkian, aquilo que é a transição energética e os desafios ambientais versus aquilo que são as oportunidades económicas para o país. Normalmente fala-se de economia desgarrada do ambiente. E, na verdade, o Sr. Professor conseguiu, e aí devo dizer com brilhantismo, fazer, no fundo, essa junção e explicar que oportunidades é que estão aí. Bem, agradecer também, como é evidente, a disponibilidade para vir aqui à Casa da Democracia partilhar também esse seu saber e aquilo que foi o seu plano e que aqui apresentou. Agora, é importante para o Parlamento e na discussão política perceber e ouvir o Sr. Primeiro-Ministro. É importante que o Sr. Ministro da Economia, o Sr. Ministro das Infraestruturas, por exemplo, e já apresentou o CDS um requerimento nesta Comissão no sentido de ouvir precisamente esses ministros, saber, efetivamente, o que é que pensam, em concreto, ao nível da própria decisão. Porque há uma espécie de regra de praxis socialista, está no próprio ADN do Partido Socialista, que, quando não querem falar do que fizeram, lançam grandes debates do que nunca farão.
é típico do Partido Socialista. Isto é uma escola que vem desde o tempo do Dr. Mário Soares. Portanto, é importante perceber que depois de todas estas sessões, depois de todas estas discussões, depois daquilo que são os vários documentos feitos, os PowerPoints, é importante ouvir responsáveis políticos saber o que é que retiram deste plano e desta mesma visão, quais é que são as prioridades, como é que vão executar, que meios é que existem, o que é que ficará ou não ficará para trás. Vou dar um exemplo. O Sr. Professor, na primeira apresentação que fez na Gulbenkian, fala naquilo que é a prioridade da mineração do mar profundo, e logo a seguir temos o Ministro do Mar a dizer ai, não pode ser, vamos criar aqui uma moratória a 10 a 20 anos. Portanto, já percebemos que há coisas que vão ficar para trás. E é normal, eu diria que é normal, porque nós já sabemos que o Governo e o Primeiro-Ministro têm dificuldade na visão e no plano e na estratégia para o país, por isso é que... Mas revelou também um gesto de humildade quando vem solicitar apoio, isso é um gesto que deve ser também apreciado. Agora, importa, e isso não é, essa questão não é para o Sr. Professor, saber efetivamente o que é que fica para trás, não fica para trás, o que é que vão aproveitar da visão ou não vão aproveitar da visão. Até porque Portugal não tem 10 anos para ver isto tudo acontecer. Sejamos realistas, não tem 10 anos para ver isto tudo acontecer. E, portanto, saber quais é que são as prioridades e os recursos, estes 58 mil milhões de euros, para onde é que vão dentro destes 10 eixos? Isso é importante. Termino já com uma pergunta, estou a aproximar-me do final do tempo que tenho, mas gostaria de saber, e é a pergunta que eu lhe deixo, Sr. Professor, nas diferentes conversas que teve com o Sr. Primeiro-Ministro, com os ministros, o que é que está aqui desta visão e deste mesmo plano que o Sr. Professor sentiu da parte do Governo que existiam maiores resistências? O que é que percebeu claramente que vai ficar para trás? E isso não tem nada a ver com decisões políticas, não, a percepção, enquanto cidadão, enquanto agente deste gesto bonito de cidadania. E a classe política só pode elogiar quando a sociedade civil está disponível para poder dar o seu contributo. Muito obrigado. Só o pode fazer. Perceber também, ao nível daquilo que foram as suas conversas, do seu trabalho, um trabalho árduo, que já se percebe, complexo, que aqui está, que resistências é que sentiu mais e percebeu que poderão ficar para trás de todas estas medidas e destes eixos. Agradeço-lhe, Sr. Professor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Gonçalves Pereira. João Gonçalves Pereira, pelas suas palavras e pela sua análise. Eu queria dizer aqui, portanto, está relacionado parte das perguntas e questões que suscitou com o meu papel em todo este processo. E, portanto, eu deixei claro desde o início que o meu papel seria, enquanto cidadão, consultar todas as associações empresariais, os sindicatos, as associações ambientalistas, o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, enfim, toda a gente, todos os interlocutores e todas as entidades da sociedade civil, mas que o meu papel não seria um papel político. Eu sou um outsider aqui no sistema e, portanto, eu reafirmei sempre o meu máximo respeito pelos partidos políticos e pela intervenção dos partidos. Eu sou profundamente democrata, até porque lutei nas condições em que tinha na altura contra o regime anterior e, portanto, a democracia é para mim fundamental. E a democracia é o Parlamento e são os partidos e, portanto, aí jamais me poderia substituir a quem quer que seja e o meu papel aqui não é de todo esse. E, portanto, eu acredito que há uma vontade, a nível do próprio Primeiro-Ministro, de dialogar e desenvolver com os partidos todo o diálogo para tentar o máximo possível uma plataforma de convergência e enfrentar estes 10 anos que o país tem à sua frente. E estou a falar disso porque, atenção, nós podemos ter, e como o Sr. Deputado muito bem acentuou, diferenças, divergências, múltiplas opiniões, mas nós pertencemos ao mesmo país. E eu penso que é mais o que nos une do que aquilo que nos separa. A dimensão da crise exige um grande plano articulado, com eixos claramente definidos, que permitam atacar e superar, digamos, as dificuldades que o país enfrenta. Nós estamos à frente da maior crise das nossas vidas. E se não tivermos muita atenção,
e é uma questão fulcral para o funcionamento da democracia e para os partidos, como o Sr. Deputado muito bem disse, com as desigualdades, com aquilo que se passa no interior, nós podemos ter uma sociedade cada vez mais fracionária e, atenção, a democracia, para além de ser um regime conflitual, é um regime de confiança. E, portanto, a confiança começa na própria ação dos agentes políticos, na sua capacidade de discutirem as suas diferenças, mas depois de encontrarem soluções. E eu espero que isso aconteça, porque senão vamos ter situações extremamente difíceis. O Sr. Deputado falou de coisas que eu estou inteiramente de acordo com as assimetrias do país, como é que nós vamos fazer face a essas assimetrias. Nós não podemos ter um país a 2 velocidades ou a 3 velocidades, não podemos deixar zonas do interior do país completamente para trás. E é por isso que no plano há uma grande atenção a essas zonas e, aliás, no debate público houve propostas muito interessantes. É muito interessante ouvir os cidadãos, ouvir as várias associações e entidades, que são uma espécie de contratos de desenvolvimento regional. Eu falo no documento da visão estratégica de autarquias laboratório que nós temos no país. Temos Sintra, para mim é uma autarquia laboratório, Viseu é uma autarquia laboratório, somos a Bragança, a outras, e porque é que são autarquias que são muito ativas e mobilizam todo o ecossistema que existe, os politécnicos, as universidades, as empresas, e tentam desenvolver uma espécie de contratos para desenvolvimento local. E eu penso que é a base disso que se podem criar espaços geoeconómicos integrados e fazer face a essas desigualdades. E o país está a mudar muito. Por exemplo, se nós olharmos só para a agricultura, é extraordinário. A agricultura modernizou-se nos últimos anos, representa hoje 4% do PIB do país, mas nós temos já em partes do país agricultura de alta precisão, que usa imagens de satélite, que usa tecnologias digitais para planear as suas colheitas. E a agricultura de precisão pode aumentar a produtividade em cerca de 20%. É evidente que temos que ligar isso à qualidade dos solos e, portanto, evitar muitos componentes azotados que danificam os solos, substituí-los por componentes orgânicos. É por isso que toda a fileira da bioeconomia é importante e é nela que podemos apostar, e já há exemplos nesse país. No fim de semana passado, na sexta-feira, estive na conferência da Agroglobal, que foi na belíssima Lesíria do Tejo, e há da parte dos intervenientes, dos operadores, senti um ambiente muito positivo e de acreditar. Agora temos que criar condições para dar a estas pessoas e a todo este setor sustentabilidade. Falou e muito bem da transição energética, da resposta à ameaça climática e das oportunidades económicas. Eu penso que isso é talvez um dos problemas mais sérios que nós temos. As pessoas estão muito contentes em alguns setores da geopolítica internacional, porque este ano vamos ter um declínio das emissões de CO2 no planeta da volta de 7%. Mas eu já vi estudos da Universidade de York, um estudo de simulação, que a reposição das emissões e, se calhar, o superar essas emissões pode acontecer no ano e meio, 2, desde que aconteça a vacina. E eu acho que isso é que não pode acontecer. Se nós voltarmos ao que existia antes, se não tirarmos ilações, se não virmos o que estamos a fazer em termos da devastação ambiental e do consumo exponencial de recursos do planeta, vai ser um problema seríssimo. E eu liguei a transição energética e os desafios ambientais e climáticos, as oportunidades também da economia, porque é fundamental aquilo que os economistas chamam os design mecanismos, construirmos design mecanismos para pôr vários setores a funcionar. Desde logo a economia circular, o tratamento dos resíduos, a reciclagem, a ruptura de paradigma, deixarmos de transformar só recursos em lixo, passarmos a transformar lixo em recursos, a bioeconomia. Há várias fileiras da bioeconomia que são vitais, não só os resíduos florestais e os resíduos agrícolas, e é preciso, como o debate público acentuou, no enquadramento legislativo, definir bem o que é um resíduo. Não se podem queimar árvores para alimentar centrais de biomassa, senão vamos atingir e danificar a floresta. Mas os resíduos podem ser, se for devidamente desenvolvido esse projeto, e o modelo de umas centrais de biomassa pode mudar a vida no interior, pode fixar populações, pode criar riqueza, desde que nós consigamos criar em modelos de pequenas centrais, como existem na Europa Central ou nos países nórdicos, não das grandes centrais, pois conduzem ao desperdício e podem induzir práticas de levar para elas, inclusive, árvores e outros recursos que são absolutamente fundamentais e que devem ser protegidos. E, portanto, a regulação aí também é muito, muito importante. E, portanto, estas oportunidades podem acontecer e eu acho que podem ser vitais. A dissonância que existe aqui entre aquilo que eu proponho na visão estratégica e às vezes os pronunciamentos dos vários agentes políticos, inclusive de membros do governo, eu penso que é natural e é saudável. Eu tive grandes discussões, grandes debates
em várias dessas áreas. Esse também foi um debate relativamente ao mar. Eu penso que o mar é um ativo fundamental que o país tem e desde logo fiquei muito contente quando no âmbito da consulta pública há um grande apoio à ideia da Universidade do Atlântico. Vocês reparem que nós deixamos, nos últimos 30 anos, nos 3 metros superficiais da camada do mar, deixamos que se depositasse energia que é equivalente a 1000 milhões de vezes a energia deflagrada pelas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. Nós temos uma bomba ao retardador ali. E um dos sítios do mundo mais importante para investigar a interação entre o oceano e a atmosfera, entre a terra e o ar, são os Açores. E nós podemos atrair aí grandes conglomerados, não só de investigação, mas mesmo das empresas internacionais ligadas ao mar, que estão interessadas em saber como é que são estes mecanismos que libertam a energia desta camada para a atmosfera e geram no planeta fenómenos climáticos extremos e devastadores. Se nós conseguirmos compreender como é que esses mecanismos se geram e domar parte desta energia para aspectos que sejam positivos, nós estaremos a caminho de uma solução. E a outra que eu defendo para o nosso país, há um projeto internacional que é o projeto Argo, em que põem sensores, pequenos sensores no mar, que descem até 2000 metros de profundidade e sobem em ciclos de 10 dias. E o que é que os noruegueses estão a fazer em relação a essa informação? Estes sensores dão a informação, é crucial, é uma mudança completa. Nós conhecemos muito pouco do mar, mas hoje com estes sensores nós conhecemos nos vários pontos a pressão, a temperatura, o volume de plásticos, a acidificação, tudo aquilo que são as variáveis fundamentais e também os recursos biológicos. E entre os 200 metros e os 1000 metros do oceano, a chamada camada mesoplágica. Os organismos vivos que aí habitam são superiores, são 10 vezes superiores a tudo o que se pensava. E são uma fonte impressionante, sobretudo a nível do peixe. O que é que os noruegueses estão a fazer? Usar toda esta informação, aplicar a inteligência artificial, as máquinas que aprendem, têm uma espécie que eles chamam de gêmeos digitais, simulam o comportamento dos cardumes. Os cardumes de salmão estavam em declínio, e o que é que acontece? Intervêm nas alturas certas, deixam os cardumes desenvolver-se, reverteram o declínio e é a riqueza que se cria. E é por isso que eu defendo um grande projeto a aplicar exatamente estas tecnologias na nossa frota pesqueira, modernizá-la, aplicar estas tecnologias podem mudar a trajetória da nossa civilização, porque vão acrescentar conhecimento e vão acrescentar ciência a tudo aquilo que a gente faz. E por isso eu acho que isso é importante e é um grande projeto que defendo. Depois, para a pergunta final, portanto, as resistências, quer dizer, um dia provavelmente eu escreverei um livro sobre toda esta experiência, que foi para mim uma experiência extremamente interessante, foi conhecer o país pelo interior, já conhecia muita gente, eu penso que o país tem muita gente válida, há uma vontade genuína de fazer, de responder. O debate público demonstrou, nós tivemos cidadãos, 2/3 dos contributos foram cidadãos, 1/3 foi de outras entidades. E a nível da governação, nós temos às vezes visões díspares, temos gente também muito apaixonada por aquilo que faz, e os debates, alguns deles foram debates muito interessantes e muito intensos. É evidente que uma visão destas é abrangente e tem coisas que as pessoas gostam mais, outras coisas que as pessoas gostam menos, e isto provavelmente também se passa ao nível dos vários ministérios com quem dialoguei. Agora, o que eu queria dizer aqui muito claramente é que o Sr. Primeiro-Ministro, que apoiou o projeto desde a primeira hora, não me condicionou em nada. Isso quer dizer, a parte talvez mais difícil é a parte final do meu documento. Eu, à medida que fui percebendo algumas fragilidades, sobretudo ao nível da administração pública, aquilo que alguns dos senhores deputados colocaram da capacidade de execução e de responder, quando comecei a pensar na dimensão dos desafios que nós temos à nossa frente, que são gigantescos, e da resposta que tem que ser dada, senti que devia incluir as condicionantes e limitações no fim. E isso aí foi um debate também intenso, interessante, fiz algumas propostas que no documento final depois não resolvi não integrar para não suscitar mais controvérsia, mas pelo menos para sensibilizar as pessoas que é necessário mudar e mudar muito para termos a capacidade de executar as políticas. Eu penso que isso só se pode fazer com grande abrangência, como o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira disse, portanto, abrangência aqui dos partidos, discussão da Assembleia e um plano que articule uma plataforma muito alargada em torno de eixos que podem ser significativos e mudar o futuro do país. Muito obrigado.